Romanos capítulo 5, a partir do verso 15 até o verso de número 18. Assentados como estamos, mas vamos ouvir o texto da palavra do Senhor, já que o texto anterior ele está fazendo uma comparação sobre Adão, a morte que veio em Adão e agora também a vida que veio em Cristo. Aquilo que nós devemos ter sempre consciência do pecado, da morte que surgiu através do primeiro Adão, mas também agora da vida que surge na pessoa gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo escrevendo, baseado nessa visão, ele a partir desse verso de número 15, ele traz a seguinte expressão para nós. Vamos desfilar um pouquinho os nossos olhos sobre a leitura desse texto. Assim está escrito: entretanto, mesmo diante daquilo que foi a transgressão de Adão e também aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez, ele começa a dizer: entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, mas muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Lindo texto. Lindo, profundo. Curve a sua fronte e feche os seus olhos. Te louvo, Senhor Deus, porque em Cristo Jesus nós temos a vida. E a dádiva da vida é muito maior do que a morte. O que Cristo fez, levando todas as transgressões, todos os pecados, resultou naquilo que nós hoje cantamos e louvamos a Deus, dizendo: obrigado, Senhor Deus, por tão grande bondade. Abençoa-nos nessa noite, Pai. Que as palavras da minha boca, Pai, o meditar do meu coração, sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha, meu libertador. Amém. Guardem isso no coração de vocês. Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, é a certeza do grande amor de Deus por mim e por você. Diz para o seu irmão, para alguém que está do seu lado: olha, Jesus Cristo, Ele é a certeza do grande amor de Deus por mim e por você. Isso é maravilhoso. Isso é tremendo. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele destaca-se pelo menos por 3 características. Primeiro, amor. Segundo, luz. E terceiro, liberdade. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele se caracteriza por essas 3 questões cruciais: o amor, a luz e a liberdade. Cristo veio ao mundo revelar o amor de Deus ao ser humano. E não só isso, ele veio iluminar o mundo imerso nas suas trevas, nas densas trevas. E agora, em Cristo Jesus, nós somos libertos do cativeiro.
o inimigo não tem mais poder sobre as nossas vidas. O inimigo não tem mais poder sobre as nossas vidas. Então eu queria convidar vocês para nós pensarmos um pouco mais sobre essas características, que elas resultam em questões cruciais para nós trafegarmos nessa nossa existência de crença, seguros do que Deus já fez em Cristo Jesus por todos nós. E uma das coisas que mais nos fascina é termos a consciência do amor de Deus. O evangelista João, na primeira carta que ele escreve, no capítulo 4, no verso 9, ele diz a seguinte expressão para nós: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. É fascinante nós termos essa compreensão de que o amor de Deus, ele ecoou por todas as extremidades da terra, e eu não sei por que paredes reverberou tais palavras, ou tal desejo de ver o ser humano ser conhecedor do amor profundo de Deus. Então, a característica crucial de Cristo entre nós é levar-nos a uma compreensão de que foi o amor de Deus presente aqui, para mim e para você. A missão de Deus, do Cristo entre nós, do Messias prometido, estava exatamente nessa relação de que é anunciado para nós o amor de Deus, a bondade de Deus, a preocupação de Deus para comigo e para com você. E esse amor, ele transcende todas as esferas do ser humano. E como Paulo chega e diz bem assim, é um amor que é capaz de nos constranger, mover-nos com tal intensidade, dizer, diante de tal amor eu não posso ficar inerte, eu não posso ficar realmente ali parado, estático, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que manifestar alguma coisa. Então essa é a missão que o Senhor Jesus Cristo teve aqui na terra, primariamente, de mostrar-nos o amor de Deus para todos nós. E eu queria muito que nós tivéssemos sempre essa consciência de que o amor de Deus já chegou até nós. Já chegou até nós. Não é mais possível, ou talvez nós não devamos de forma nenhuma, deixar que a nossa mente, ela venha campear sentimentos, às vezes, de achar que Deus não gosta da gente, que Deus não se preocupa conosco, que Deus não nos ama. Isso não é verdade, isso não tem procedência. Ao contrário, a palavra de Deus nos assegura que em Cristo Jesus o amor do Deus Pai já foi o ápice dele revelado para nós, já foi ali estabelecido entre nós seres humanos. Então eu e você, nós somos impactos e razão desse amor glorioso, desse amor grandioso. Por isso que nós devamos viver agradecendo a Deus por tão grande amor, porque não é uma questão de um merecimento, mas é uma questão do amor de Deus, é o amor que Deus tem para comigo e para com você, é a existência de Deus derramada aqui para nós, trafegando aqui entre nós, ali naquelas estradas poeirentas dali da Palestina, de repente transcende todas as gerações, todos os séculos e alcança-nos de uma forma tão tremenda que nós podemos dizer que eu hoje me sinto amado pelo Deus eterno. Vocês estão compreendendo essa expressão e essa preocupação? É uma característica primária. Por favor, não pense diferente. Creia que Deus o ama. Deus já provou isso. Porque quando nós ainda éramos pecadores, Deus morreu por nós, entregando o seu Filho por nós. Ele morreu por nós. Então, Ele nos ama. E como nos ama? Não é possível pensar de outra forma numa relação com Deus. Não se pode pensar numa relação com um Deus maravilhoso que nós temos, pensar que Ele não está atento àquilo que vem a ser as nossas preces, ou o desejo, ou a necessidade dos nossos corações. Não podemos pensar assim. Deus não está inerte, não está alheio àquilo que acontece comigo e com você. Então creia no amor de Deus. Diga a alguém que está bem perto de você, olha, meu amigo,
creia no amor de Deus. Creia que Deus te ama. Creia que Deus ama você. Creia que Deus ama você. Não deixe ninguém dissuadi-lo disso. Traga isso muito presente no seu coração, muito forte no seu coração. Você é do amado, né? E eu queria que você pudesse dizer: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. É maravilhoso saber isso. É maravilhoso saber que a igreja de Cristo é isso. E tem essa visão. Mas existe uma outra característica que eu queria também salientar para vocês, que o Senhor Jesus Cristo, Ele veio trazer luz às trevas. O evangelista João, no capítulo 12, no verso 46, ele diz essa seguinte expressão para nós. João, capítulo 12, versículo de número 46. Assim está escrito: eu vim ao mundo, isso Jesus Cristo falando, como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então, o Senhor Jesus Cristo, Ele veio como demonstração do amor de Deus, mas também Ele veio como um ser para iluminar o ser humano que estava em densas trevas. Então, eu e você, nós podemos enxergar em Cristo Jesus uma luz, uma direção, um caminho para nós chegarmos até o nosso Deus eterno. Vitor Hugo, ele diz a seguinte expressão, ouçam bem: em cada um dos grandes referenciais morais que surgiu, nós vimos um raio de luz que apareceu. Mas quando veio Jesus Cristo, nós vimos o sol. Os irmãos estão enxergando. Ele está dizendo que aquelas pessoas que estiveram entre nós, mesmo com conceitos morais estabelecidos que são benéficos para o ser humano, mesmo diante daquilo que vem a ser a defesa de causas importantes para a vida humana, são como simplesmente aquilo que sejam raios de luz, mas apareceu para que pudesse nos ajudar dentro daquele momento. Mas quando Cristo veio, quando o Senhor Jesus Cristo veio, Ele veio para trazer o sol que ilumina toda a alma humana, todo ser humano. Então Deus em Cristo Jesus, Ele iluminou os meus olhos e ilumina os seus olhos. E nós agora temos visão para enxergar que existe um Deus maravilhoso que é capaz de iluminar a nossa direção enquanto nós estivermos trafegando aqui na terra. Por que nós devemos pensar isso? É porque o Senhor Jesus Cristo, uma das prerrogativas dele quando esteve aqui, foi que ele veio dar vista aos cegos. Muitas às vezes têm visão física, mas algumas vezes, muitas pessoas são cegos espiritualmente falando. E o Senhor Jesus Cristo, Ele veio como um príncipe e Ele trouxe luz para as nossas almas. Nós andávamos em trevas. Nós andávamos sem uma direção, sem saber algo que pudesse nos trazer uma paz, uma segurança, uma estabilidade, uma diretriz a tal ponto de dizer: eu sei que a minha vida ela tem um presente, mas também tem um futuro assegurado na pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo. E isso só nos é possível, e só nos foi possível por causa dessa preciosa luz de Deus em Cristo Jesus. Então foi o sol, é o Deus mostrando-se para que ninguém perca de vista a direção daquele que pode nos salvar, daquele que pode remir as nossas almas. É isso que o apóstolo Paulo, ele tenta nos mostrar nessa compreensão de que quando o Senhor Jesus Cristo veio, quando Ele esteve conosco, a presença dEle aqui, Ele nos trouxe algo muito mais significativo. Não se pode comparar os meus nem os seus pecados com aquilo que vem a ser a dádiva de Deus, da luz de Deus, trazendo iluminação para a minha mente, dizendo que os meus pecados e os seus pecados, eles podem ser apagados no sangue e no poder do Senhor Jesus Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo com veemência. E os nossos corações, eles precisam se apegar de tal forma, com tal compreensão, que Deus disse bem assim: nada pode comparar, não tem nenhum pecado que possa comparar a essa dádiva de Deus, a esse presente de Deus, porque Ele serve como luz para a humanidade, para direcionar-nos.
É fascinante isso, né? Eu não sei quantos conheciam esse texto de Romanos, quando Paulo escreveu tais palavras. Porque ele chega e diz: entretanto não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Não se compara, querido. Oh, pastor, o senhor não sabe quantos são os meus pecados. Eu sei quanto e como é o poder da graça de Deus. Mas, pastor, eles são tão obscuros, eles são tão horrendos que eu não quero nem mencionar. Eu tenho até vergonha de pronunciar para alguém alguns atos que eu pratiquei, ou que a minha mente às vezes pensou ou desejou. Mas eu digo para você, a luz do Senhor Jesus Cristo, Ele é capaz de iluminar essa densa treva e trazer luz para o seu coração, e você se sentir uma pessoa iluminada, uma pessoa acima de tudo perdoada, no nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é uma promessa gloriosa para nós. Por isso que Jesus Cristo, Ele veio trazer luz nas trevas. Meu querido, toda a humanidade antes andava errante, sem direção, sem ver a luz verdadeira. Todos nós. Assim a palavra de Deus nos assegura. Lá Paulo escrevendo aos Coríntios, até que Cristo veio ao mundo. Ele veio, esteve aqui e abriu os nossos olhos, desvendou os nossos olhos, tirou a escama dos nossos olhos. E Ele, ao iluminar os nossos olhos, o nosso ser humano passou agora a colocar em Deus toda a sua confiança. Por isso que João, escrevendo nesse capítulo 8, o verso 32, verso 12, ele diz assim: Jesus disse, é Ele quem diz: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. É uma promessa grandiosa para nós que temos essa relação com Deus. Ter a certeza de que Deus, em Cristo Jesus, ilumina os nossos corações e as nossas vidas. Diz alguém que está do seu lado: olha, meu querido, Deus ilumina a sua vida em Cristo Jesus. Deus pode iluminar a sua vida. Deus pode iluminar a sua vida. Talvez alguém esteja até achando que não tem razão de viver, de existir. Perdeu até o sentido maior e o prazer da vida. E eu gostaria de dizer que em Cristo Jesus é possível chegar à sua casa, é possível chegar à sua existência a luz verdadeira, a luz que ilumina todos os nossos corações e nos traz uma paz segura com o Senhor Jesus Cristo. Mas tem uma outra característica que eu mencionei logo no início, porque quando o Senhor Jesus Cristo, Ele veio aqui entre nós, Ele nos trouxe o amor de Deus, Ele nos trouxe a luz de Deus, mas também Ele trouxe-nos liberdade que Deus nos dá. João, escrevendo no capítulo 8, no verso 36, ele diz assim: portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Apregoar a liberdade aos cativos foi algo que o Senhor Jesus Cristo fez durante todos os 3 anos do seu ministério, porque Jesus, ele se preocupava muito. Ele estava convivendo em um ambiente onde as pessoas sabiam muito bem o que era ser cativo. Os judeus naquela época, eles eram cativos do domínio romano. Existia uma força dominante de um outro poder, de um outro império. Então Jesus Cristo fez essa analogia dizendo bem assim: olha, vocês estão desejosos de viverem livre desse cativeiro romano, mas eu gostaria de dizer para vocês que vocês precisam serem libertos de um outro cativeiro que vocês ainda não enxergaram. É que o Deus desses séculos cegou os seus olhos e vocês não estão conseguindo ver a luz, aquele que está entre vocês, e vocês precisam serem libertos desse cativeiro, não só dessa preocupação com a sua área circunstancial da vida, mas acima de tudo com a sua área eterna, com a sua vida eterna, com a sua alma na relação eterna com o seu Deus. Então Jesus, ele
transitou aqui entre nós, com um desejo maior de que nós entendêssemos que o diabo, o inimigo das nossas almas, ele não tem mais autoridade nem poder sobre as nossas vidas. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos assegura, por isso que no verso 32 desse mesmo capítulo 8, Ele diz assim: e vocês conhecerão a verdade, e essa verdade, ela vos libertará. É ela quem tem o poder de libertar vocês. Nos fascina, querido. O diabo, esse inimigo, mesmo ele, às vezes como uma aranha, atrai as suas vítimas para a sua teia. E a pouco ela parece que procura enredar esse ser humano de tal forma, com aquilo que vem a ser a prisão de algumas coisas, aquelas teias que ficam embaraçando a nossa existência. E o diabo, ele muitas vezes faz isso. Mas hoje é o tempo da graça. Hoje é o tempo da bondade. Hoje é o tempo da luz. Hoje é o tempo do amor. E hoje é o tempo da libertação no poder do Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado por isso. Entretanto, Paulo diz assim: não há comparação, não compare. Não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um homem, o pecado veio e trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Quem nos justifica é Deus em Cristo Jesus. Então não tem mais nenhuma condenação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, assim diz o poeta. E ele continua dizendo: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e da dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. E ele fecha esse leque dizendo bem assim: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Que bênção! Se nós compreendêssemos um pouco mais o que Deus fez por nós em Cristo Jesus, nós nos mexeríamos um pouco nessa nossa cadeira, aonde você está sentado. Talvez você erguesse as suas pernas, se levantasse e não deixasse você quieto, e você diria bem alto: glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Você pode se levantar da sua cadeira e dizer isso, e você pode louvar a Deus com as suas mãos e dizer: ó Deus, obrigado, porque os três atos, o amor, a luz e a liberdade, nos foi trazida em Cristo Jesus. E é maior do que qualquer transgressão, qualquer pecado que você tenha cometido.
Curve a sua fronte e feche os seus olhos. O meu desejo nessa noite é ter trazido para vocês uma compreensão de que hoje é o tempo da bondade de Deus. Não é necessário mais você ficar cativo. Não é mais necessário você viver na escuridão das trevas. Não é mais necessário você se sentir não amado. Porque Deus, Ele já manifestou a luz dele para todos nós. Porque Deus, em Cristo Jesus, Ele nos trouxe também o amor dele. Porque Deus amou-nos de uma maneira tão profunda, que Ele nos justificou, pagou por nós o débito. Você não precisa mais viver essa vida achando que Deus não o ama e que Deus não é tão bom para com você, porque Ele ama você e Ele liberta você no poder e no sangue do Senhor Jesus Cristo.